Alô, senhores, sejam todos bem-vindos aqui a esse podcast. E hoje eu estou aqui na linha. Só um momento, pessoal, tirando aqui meu aparelho aqui para me falar melhor. Está comigo na linha aqui um convidado que fala do outro lado do planeta, diretamente do Japão, um inscrito que acompanha aqui o meu canal e que me procurou também no Telegram. A gente já vinha conversando, fizemos alguns bate-papos no Telegram e eu abri as portas aqui do meu canal para ele. Aqui eu chamá-lo-ei de Diamate. E a gente escolheu aqui esse apelido em homenagem ao dragão lá da caverna, né? Caverna do Dragão. Saudações aí, Diamate. Olá pessoal que acompanha o Vitor. Eu também sou um seguidor aqui do canal. Eu hoje vivo no exterior, vivo no Japão. E se eu puder de alguma maneira contribuir convosco, com o grupo, com os seguidores, eu vim para somar. E já fazem 2 anos que eu sou apenas ouvinte do Vitor e acompanho os comentários aí dos inscritos. Mas dessa vez eu resolvi entrar um pouco mais na ação. Tomei esse apelido de Diamante por causa daquele dragãozinho de várias cabeças do desenho Caverna do Dragão, mas depois a gente explica mais o porquê sobre isso. E é um prazer estar aqui e eu espero contribuir com o canal. Bom? A todos que nos ouvem aqui, eu vou fazer aqui algumas considerações. Dentre várias razões que me levaram a fazer esse bate-papo aqui com o inscrito, um deles é o fato de que ele é casado. Pessoal, aqui eu tô com uma chamada, eu tô captando o áudio aqui de uma chamada no Telegram, pode ser que em alguns momentos fale, né? E faz parte das lives. Ontem mesmo eu vi uma live minha aqui que estava com interferência, assim, forte em vários momentos. Então, é o que a gente tem aqui para o momento, né? Que dá para se utilizar isso, mas eu acredito que vai ficar bem compreensível. Um detalhe, o Diamante, ele é um homem casado. Então, desde que eu abri esse segundo canal, é a segunda vez aqui que eu entrevisto. Eu já fiz uma entrevista com 2 inscritos que são divorciados, viveram um casamento aí um bom período, e agora estou diante de um que está casado mesmo, né? Só que ele é um homem casado redipilado. Conhece a Rede Pio, conhece muitas coisas aí, tem um amplo conhecimento. E eu chamei ele aqui para a gente conversar. Ele vai ter as suas contribuições. Aqui a gente vai dividir esse podcast. Aliás, a gente dividiu os temas em 2 momentos. Esse aqui é o primeiro momento, onde eu selecionamos 4 temas aqui: vida no exterior, trabalho no exterior, a vida de casadinho e desenvolvimento pessoal. A gente vai argumentar em cima desses 3 tópicos, tá bom? E eu peço aqui o respeito de todos, viu? Antes que a gente entre nessa pauta, eu gostaria muito de fazer aqui eu vou fazer uma colocação e eu queria muito, assim, ouvir de você, Diamante, assim, a tua opinião. Não é de agora, já há um bom tempo, que eu percebo, assim, meio que um antagonismo no meio masculinista dessa questão de homens solteiros. Vamos pegar assim, se você pegar a sigla, vamos chamar assim, Red Pill. Eu vou usar o Red Pill porque engloba tudo, né? MGTOW, homens despertos. Sim, sim. Então, nesse rol aí, existe tipo um antagonismo. Os caras que são solteiros, livres, que nunca casaram e nem quer casar, enfim, eles acabam assim tendo um ranço do cara que é casado, até mesmo um como você que já aprendeu muita coisa, que despertou, por mais que esteja casado, né, mas conhece, tem uma vida mais despertada em vários aspectos do conhecimento, da vida, da Matrix, enfim. E assim, falo por mim, eu particularmente não. Eu tenho uma certa cisma de homem casado. Os casados da sociedade
da sociedade comum, do dia a dia da gente. Esses casados aí que nunca ouviu nem falar nessas siglas, que tem uma mentalidade Sim. que a gente chama de mentalidade Blue Pill. Porém, um cara que é casado, que já foi casado, mas que já está desperto, eu não tenho. Assim, eu considero que eu já aprendi muito. Inclusive, eu posso lhe dar um exemplo aqui. O fato de eu ser migtal hoje, eu cheguei ao migtal através de um produtor de conteúdo que era divorciado. O cara foi casado, viveu tudo isso aí, depois entrou, se tornou migtal, enfim. Então, para mim, mas assim, você que tá, digamos, a minha visão é uma coisa, mas você que é casado e já está aí acompanhando, eu vou te pedir para tu comentar aí como que é a tua percepção, assim, por que que existe meio que esse ranço, esse preconceitozinho. Tu fala que depois eu vou colocar a minha versão baseada no que eu já ouvi, né? Assim, o que eu já ouvi nos grupos, aqui nos conteúdos do YouTube, enfim. Sobre essa questão, eu vou compartilhar com o pessoal. A visão é o seguinte: eles têm a oportunidade hoje de receber aquilo que talvez eu não tive na minha época. Isso aí é lógico. Porque se nós virmos, observarmos bem o fato da popularização da internet, e hoje você tem a internet na palma da sua mão, na minha época de juventude, o áudio talvez vai ficar um pouquinho cortado, mas o que eu quero dizer é que na minha época de jovem, eu ainda, é lógico que eu não sou velho, eu tenho 38 anos, mas a questão é o seguinte: o jovem hoje que vê o casadinho, o honradinho, ele como adversário, se ele observar que nós temos o mesmo objetivo, eu sou um casadinho, apesar de eu ser um boomer praticamente, eu sou dos anos 80, filho de outro boomer, né, que meu pai é dos anos 50, 60, né? Dos anos 60, se não me engano, 70, 50. Eu sou filho de um boomer e eu sou praticamente um boomer, né? Então, na minha época, a cultura era outra. Mas como hoje nós temos os nossos olhos abertos, nós tivemos eu quero somar com o jovem que quer consumir esse tipo de conteúdo hoje. Então, talvez, através de uma experiência minha, você pode tirar a conclusão daquilo que você quer para si. Então, é dessa maneira. Se existe algum ranço, eu acho que talvez o áudio vai ficar um pouco cortado, mas a pessoa que ouve, se ela conseguir filtrar o que pode ser útil para si, vai ser muito válido e muito proveitoso. Porque a vantagem que eles têm de ter hoje um conteúdo, um material como o do Victor, que já está há mais de 4 anos aqui fornecendo conhecimento. Sim. Pessoal, nós estávamos gravando aqui através de uma chamada no Telegram, mas estava dando muita interrupção, cortando direto. Aí nós mudamos o aplicativo, não estamos mais pelo Telegram, estamos falando por o Google Meet. E aí nós vamos retomar aí a palavra, né? Com certeza, perdeu-se aí até onde a gente tinha falado, mas eu vou tentar retomar aí. Eu acredito, Diamante, que você estava comentando, você estava falando a questão do boomer, que os caras de hoje em dia tá tentando passar a sua experiência, né? Aqueles que são mais antigos tentando mostrar para os mais jovens. Parece-me que foi nesse sentido aí que você estava respondendo. Exatamente. Então, sobre essa questão, se os jovens ouvirem aquele que tem algo para somar no conhecimento, no desenvolvimento, eu acho que é válido. Então, a própria palavra de Deus, a Bíblia diz que examinai todas as coisas e retém o que é bom. Então, que vocês possam ouvir e aquilo que tirar de proveito do que nós compartilharmos aqui, vocês usem para si. É mais ou menos isso que eu queria dizer. Sim. Olha, aos que nos ouvem aqui, por que eu fiz essa pergunta? Porque eu já vi acontecer em grupo,
eu já vi acontecer, por exemplo, participação em lives. Eu mesmo tive uma situação em 2018 em que eu tinha um moderador do canal, havia um rapaz que era moderador, e eu tinha os meus convidados da live, e esse moderador botou um casado, botou um produtor de conteúdo que era casado. Aí botou na live, eu nem sabia, não tinha nem sido combinado comigo, e acabou dando uma briga na live. Assim, houve ofensas, foi uma situação vexatória na ocasião, porque alguns participantes lá que são migtaus, falou assim taxativamente na hora, não, você é casado, você é o nosso maior inimigo. Eu mesmo assim, eu não me senti bem aquele comentário, aquela forma de expressar, sabe? Eu acho que existe um inimigo muito maior. Existe um inimigo muito maior do que um homem casado. Eu olho mais para os políticos, para o Estado, né, que promove determinadas leis. Mas o cara casado que se despertou, enfim. Mas aí ficou bem interessante. Assim, só para que você entenda, Diamante, alguns comentários que eu ouço são assim: olha, porque o casado, por exemplo, no meio aqui, olha, um casado não pode estar no grupo, porque senão a mulher dele vai pegar o celular. Eu percebo que os caras têm muita a questão assim, porque sabe que o cara tem uma mulher do lado, né? Tem uma mulher, aí vê. Eu acho que a questão não é nem tanto o homem, é mais assim, o receio deles é por questões de uma mulher que acompanha esse homem. Sim, pode falar aí. Não, mas não, aqui, né, no caso eu não teria esse problema, não. Até porque mesmo existem certos termos assim que ela não compreende, não sabe o que é. E eu digo, pô, eu poderia dizer, não, isso é coisa de assunto masculino e tal. Não acontece isso, não. Até hoje eu não tive nenhum problema, já fazem uns 3 anos que eu acompanho esse tipo de material e até hoje eu não tive Nenhum problema, esse né? tipo de problema. Sim. Nenhum problema. Até hoje, pode ser que amanhã, mas até o momento eu não tive nenhum problema de... Aqui, tudo bem. Isso aí foi só uma curiosidade mesmo. Eu acho que tem situações e situações, né? Não dá pra a pessoa, como é que eu falo? Dizer que tudo é igual, né? Talvez haja muitos, né? Ou uma maioria que proceda assim, mas não são todos. E, assim, dentre os temas que você colocou aqui, você botou assim, vida de casadinho. Aí, antes que a gente adentre nas outras questões aí bem interessantes, quando você colocou esse tópico, vida de casadinho, o que você tem a nos relatar aí? Sinta-se à vontade aí para comentar. Como é que, quanto tempo de casado, como que é? Pode comentar aí. Então, falando sobre isso, como eu comentei que eu sou um boomer, né? Eu tinha, bem na minha juventude, antes de vir para o exterior, o que acontecia é que eu era um menino, assim, do interior do Brasil, que nós tínhamos um estilo de vida bem simples, porque não éramos muito bons da situação financeira. Então eu já tinha uma certa visão das coisas, mas eu não tinha respostas para aquilo que eu estava buscando. Aí o que acontece? Eu vou relatar para os ouvintes aqui. Então eu tinha aquela visão de... Eu era um pouco dúbio, porque ao mesmo tempo que eu via que era difícil um relacionamento, pela falta de dinheiro, é difícil você manter um relacionamento sem dinheiro, uma namoradinha, ela quer sair. Uhum. Então, quando era nessa época, eu namorei pouco na minha juventude. Mas o que aconteceu? Quando eu vim para o exterior, você chega a um país completamente diferente, não é nada do que você imagina. Os seus familiares que já estão no país, obviamente, eles te acolhem. Mas você, por não conhecer muito o estilo de vida, por não conhecer muito as pessoas, às vezes você tem um colega de trabalho, mas ele já tem os planos para a vida dele, ele já gosta de sair da maneira dele. Então, o que acontecia? Eu tinha colegas de trabalho, mas que não eram colegas de passeio. Então, acontecia que nós ficávamos muito sozinhos, né? Minha família, chegava durante a semana, eu tinha pessoas para conversar,
mas no final de semana era um pouco solitário, né? Realmente era eu com meus irmãos, meus pais. Então o que acontece? Sendo jovem, às vezes você procura uma companhia. E obviamente, como eu não encontrava isso em alguns amigos, eu procurava uma namoradinha. Isso é muito óbvio. Então eu torno a dizer novamente que eu não era desperto para esses assuntos, porque eu sou um boomer. Nós não tínhamos a internet naquela época. Então eu procurei uma namoradinha. E com algum tempo, em resumo, eu tive uma namorada, e nisso veio o desenrolamento. Com esse relacionamento, foi se evoluindo, e depois de alguns anos nós nos casamos. Então, mesmo que aconteceu uma vez na minha juventude, de uma tia minha, ela disse, olha, você está indo para o Japão, o que você quer fazer? Eu comentei com ela, eu falei, tia, eu não quero me casar. Eu vou cuidar da minha vida, porque eu vejo que relacionamento é um pouquinho complicado, e eu quero construir minha vida, eu quero ter estabilidade. Quando eu tiver uma estabilidade, eu não sei, umas 2, 3 casas de aluguel, aí eu me caso. Mas, como eu volto a dizer que eu tive aquela carência, porque eu não tinha ninguém para conversar no final de semana, eu não tinha para onde ir no final de semana, aquele meu pensamento de não me casar rapidamente se transformou. Eu consegui um namoro, e desse namoro desenrolou para um casamento. Uhum. Então, na vida de casadinho, nós seguindo ali a palavra de Deus, que diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe, então eu deixei meu pai e minha mãe e fui viver a minha vida de casado. Aprender a cuidar de uma casa, aprender a cuidar da nossa vida. Então foi esse desenrolamento. Aí, obviamente, com o passar do tempo, vem os filhos, os compromissos aumentam. Vocês podem ter visto, eu sei que muitos de vocês são jovens, mas a partir do ano de 2008 nós tivemos uma crise mundial. Então são coisas inesperadas que nós vamos passando. E no relacionamento nós vamos aprendendo a estar ali nos equilibrando numa corda bamba, entendeu? Porque eu sou um ser humano, a minha esposa é outro ser humano. É lógico que dentro de um casamento você vai ter objetivos em comum, mas eu sou o que sou e ela é o que é, e nós temos nossas divergências. E essa parte eu digo para vocês, que às vezes é como se você pegasse uma faca e fosse amolar na pedra, entendeu? Uhum. Se você perguntar para a faca se ela está gostando de ser afiada, talvez a faca diria que não. E se você perguntar para a pedra se ela gosta de estar esmerilhando a faca, a pedra diria que não. Mas para se ter uma faca afiada, você tem que esmerilhar numa pedra. Então, o relacionamento, eu digo para vocês, é semelhante. É semelhante a isso aí. Sim. Você falou aí, eu não sei se foi talvez por uma distração minha, eu não captei aqui. Você tem quanto tempo já de casado? Assim, em anos que eu falo. Em anos eu já tenho 14 anos. 14 anos de casado já. Ah, então não tem. Fora o relacionamento. Então você casou então com 2007, né? Exatamente, 2007 eu me casei. 2007 eu tinha 23, deixa eu ver. 23 anos. Sim, porque eu tenho 38, você tem 37. Eu já tinha o quê? 25. Exatamente. Você casou jovem, bem novo. Sim, então, é por causa disso. Eu digo, eu já tinha uma namorada e vivendo na casa dos meus pais e ela na casa dos pais dela, era um atraso, porque nós não conseguíamos fazer a nossa vida. Entende? E nós trabalhávamos para sustentar pai e mãe. Eu não digo que isso é errado. Você tem a sua família, você tem que contribuir. Você está na casa do seu pai, você contribui. Era o que acontecia comigo e era o que acontecia com ela. E para piorar, nós tínhamos um fardo, que eu sou o filho mais velho da minha casa e ela é a filha mais velha da casa dela. E existe uma cultura japonesa que nós, mesmo não sendo japoneses, mas sendo descendentes, nós arrastamos certos pequenos fragmentos de cultura que a gente contribui com o pai e com a mãe. Você ajuda, você tem que cuidar deles, entendeu? Nós temos uma mistura cultural muito
híbrida, então nós carregamos um certo peso a mais desse lastro cultural asiático, oriental que nós temos. Então, nós vimos que para nós termos a nossa vida, aquilo que nós objetivávamos para nós teríamos que tomar o passo de ter um casamento e seguir nossa vida adiante. Então, já fazem 14 anos que eu sou casado. Sim. Tranquilo. Você colocou aqui vida no exterior. Aqui eu acho que você já deu aí uma pincelada, mas numa outra conversa que nós tivemos separadamente, que eu me recorde aqui, parece-me que você chegou bem novo aí, né? Vocês foram a família, né? Todos aí para o Japão. Agora você já acabou até de comentar que vocês são também descendentes de japoneses. Sim. Sim. Mas assim, compartilhe conosco aí como que foi tudo isso, né? A saída para o Japão e a vida de uma forma geral, num lugar muito, muito distante daqui. Olha, sobre a questão que eu digo sobre vida no exterior, muitas pessoas, eu mesmo, romantizava a vida no exterior. Eu pensava que chegando aqui, uma japonesinha já ia cair no meu colo, já ia me amar, ia adorar ficar com o estrangeiro. E eu digo uma verdade para vocês que vocês já podem ter visto em vários canais de pessoas que vivem na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na China. Rarissimamente você vai imigrar para outro país se você é rico, se você é um doutor, se você é um empresário, se você é uma pessoa bem-sucedida. Então você vai migrar para outro país quando você está em uma situação financeiramente, uma situação financeira um pouco complicada. E isso é o que aconteceu comigo e com a minha família. Então, ouvintes, eu digo para vocês, infelizmente, quando você chega em um país estrangeiro, você é visto, infelizmente, como inferior. Sabe? Porque você nunca verá um boliviano rico, milionário, migrando para o Brasil. Se ele migrar, é para ele ser chefe de outros bolivianos. Entendeu? E o que acontece conosco, quando nós saímos do nosso país para outro, nós somos vistos como mão de obra para trabalho que, às vezes, o japonês não quer exercer. Nós não saímos do nosso país ali para sermos ali CEO de alguma empresa japonesa, porque eles sabem que eles já têm o know-how mais do que suficiente para trabalhar com isso. Então eu digo para vocês, você terá um padrão de vida melhor do que no Brasil, você terá uma qualidade de vida, você terá oportunidades melhores do que no Brasil, mas a princípio você é visto como uma mão de obra. Infelizmente a realidade é essa. O Japão é um país que eu digo para vocês, tem discriminação e preconceito? Sim, tem. Há a discriminação, mas isso é muito sutil. Os japoneses são pessoas que eu ainda acho muito educadas. Eu já tive casos de ser discriminado, mas é muito mais suave do que eu vejo dentro do próprio Brasil, os brasileiros sendo discriminados. Um brasileiro discriminando o outro, o que eu vejo é muito pior do que um japonês discriminando a um estrangeiro. É algo que, para realmente você sentir que está sendo discriminado, tem que ser uma situação muito grosseira e muito grotesca. Comigo, mesmo quando eu não falava praticamente nada do idioma, eles fingiam uma certa empatia, fingiam um certo acolhimento ali, mas você via que eles não estavam confortáveis em estar, por exemplo, atendendo a um chamado estrangeiro, né? Mas mesmo assim, eu digo para vocês, nós saímos do nosso país em busca de alguma situação melhor. Foi o que aconteceu comigo e com minha família, né? Porque infelizmente o meu próprio país não me oferecia situações
de bem-estar social, de bem-estar, de crescimento. E nós resolvemos deixar para virmos ser mão de obra aqui no exterior. Eu concordo com o que você falou aí. Eu acho que no caso de você cita aí as pessoas ricos, bem-sucedidos, eles podem até ir para o exterior se for com uma visão assim de lucro, né? De ainda tentar ampliar mais ainda os seus negócios. Sim. Enfim, esses aí vão, mas a gente sabe que é uma minoria, né? É uma minoria. A grande maioria, Exatamente. realmente, que imigra, eles recorrem eu falo a esses países assim, no geral, especialmente os países mais desenvolvidos, realmente é na busca aí de oportunidades. Aí é muito variado. Tem gente que vai e se dá bem, né? Outros nem tanto. Eu já vi casos que se deu bem, outros que vão e depois acaba voltando porque não foi bem sucedido. E aí cada um é uma história, né? Cada pessoa é uma história. Sim. O Japão, assim, na minha visão, é um país que eu não conheço muito, né? Nunca estudei profundo sobre aí, mas o que eu sei assim é que é um país com um padrão de vida assim de primeiro mundo. Você me corrija aí se eu estiver errado, mas essa é a impressão que eu tenho. Parece-me que é um país de primeiro mundo, também marcado aí por histórias trágicas, como a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Muito tempo atrás, às vezes eu via assim, aquela cena na televisão, alguma coisa assim, mas eu nunca tinha parado para pensar, para observar o que era uma bomba atômica. E foi vendo alguns documentários há pouco tempo que eu pude ter essa noção, assim, do estrago, do quão devastador é. E aí, certa vez eu olhando no YouTube, eu sei que aí, acho que é nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, tem um museu, né? O Museu da Bomba, acho que é uma coisa assim. Sim. Que mostra as fotos das vítimas, todo o histórico. Eu já até comentei numa live assim, que é uma das coisas assim que eu acho temeroso, assim, que ainda possa acontecer de novo, é a detonação de uma bomba atômica em algum lugar, porque é terrível demais, assim, o poder de destruição. Mas que aí, o povo diz que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Acredito que aí no Japão não haverá de acontecer de novo, nunca mais. Assim eu também espero por isso, que nunca mais tenha. Nem aí, né? Quando eu falo assim que eu sou temeroso, mas em outros lugares, né? Assim, que alguém nessas rixas aí entre países, de repente faça algo assim. Você comentou aí, eu senti assim, de uma forma geral, você comentou aí como é que é a dinâmica das pessoas, né? Tu falou até das mulheres aí, um pouquinho, sutilmente aí na questão dos relacionamentos. E aqui eu coloco trabalho no exterior. Como eu estou falando, você mesmo citou aí da questão da busca por oportunidades, que é o que a grande maioria faz. Em cima desse tópico aqui, eu tomo a liberdade assim, de perguntar se aí no Japão tem muitos brasileiros. Por que eu lhe pergunto isso? Porque não é muito falado, a gente vê falar muito de brasileira na Europa e Estados Unidos. Se você for em qualquer um daqueles países ali da Europa, tem muito brasileiro ali, muito. E essa seria uma curiosidade minha, é a questão do trabalho. A questão do trabalho você acha que aí você considera que aí é um país de oportunidades, paga-se bem, o trabalhador de forma geral, a remuneração é boa. Compensa a pessoa sair do Brasil para tentar uma nova vida aí no Japão, enfim. Olha, eu vou antes de chegar nessa sua pergunta, sobre o que você comentou anteriormente, sobre os brasileiros que vêm e se dão bem no país. Acontece o seguinte: aquele estrangeiro que consegue se colocar acima dos outros estrangeiros,
por exemplo, ele vira um contratante. Ele é um brasileiro ou um japonês que morou no Brasil, fala os dois idiomas, ele vem e se coloca como contratante, intermediário entre a empresa e o trabalhador. Esse se dá bem, ganha dinheiro. Ele vai ganhar dinheiro em cima do trabalhador e vai ganhar dinheiro em cima da empresa. Esses aí, realmente, eles conseguem ter uma vida até mais estável do que a do trabalhador da fábrica, porque o trabalhador da fábrica, ele depende de horas extras, ele depende do aumento de produção, porque em época de pedidos altos, você tem horas extras, né? Então é disso que o trabalhador tira o lucro, porque da hora normal, às vezes, é o salário para se manter, e o lucro dele é a hora extra. Então, esses estrangeiros, ou até mesmo o japonês que se coloca nessa posição, eu tenho casos de japonês que aprendeu a falar outro idioma para ser o intermediário. Porque isso aí dá bastante dinheiro. E eu só vou passar por cima, por alto aqui, sobre outro assunto que você comentou, falando que o Japão é um país de primeiro mundo. E existem coisas assim que nós vemos que chega a ser até demasiado, sabe? Tanto a tecnologia como o desenrolamento de algumas coisas aqui no Japão. Para você ter uma ideia, o que é livre mercado, aqui no Japão você abre uma empresa com caixa chama 1 iene, que é 1 ien. Você vai com a menor moeda do país, que seria equivalente a 1 centavo brasileiro, você vai lá na prefeitura e fala, eu quero abrir a minha empresa. Então você coloca seu nome, preenche os dados, seu endereço e tal, você relata sobre o que é a sua empresa, independente do que seja. E quando eles perguntam qual é o dinheiro de caixa da sua empresa, você pode falar, eu estou começando agora e eu começo com 1 ien. Não dá para você começar com 0. Mas isso aí foi uma lei que eles quebraram há cerca de, 15 anos atrás aproximadamente, que agora você pode abrir empresa com saldo de 1 ien. Então, se eu quero montar uma empresa de um salão de cabeleireiro, então eu vou começar dentro da minha casa, o que eu tenho? Eu tenho uma tesoura e uma cadeira. E eu vou lá e eu declaro, eu tenho uma tesoura e uma cadeira, eu vou começar com isso. E com o dinheiro que vai entrando, eu vou ampliando minha empresa. Eu pego esse documento, que eu tenho a minha empresa, vou até o banco e tento um financiamento. Eu quero um financiamento para comprar o resto do meu salão. E como eu já tenho a empresa montada com o saldo de 1 ien, o banco vê se acredita em mim ou não e me faz o financiamento. Isso é tecnologia, isso é desenvolvimento, isso é livre mercado, coisa que o Brasil está muito, muito atrás, deixando muito a desejar. Então, continuando, você falou sobre se dá para se manter. Veja bem, eu sou um trabalhador médio aqui, o meu salário não é alto, eu poderia estar correndo atrás de salário muito melhor, mas por algumas situações, por agora não me convém, eu poderia estar ganhando muito mais. Só que veja, eu pago o aluguel da minha casa, eu e minha esposa, nós temos um carro cada um, nós conseguimos manter 2 carros, nós pagamos todos os nossos impostos, nós conseguimos manter as crianças na escola, além da escola, nós temos que mantê-los em uma escola. Após a escola, eles vão para uma classe, ficar esperando até que a mãe vá os buscar. Então, isso aí também é pago à parte. Nós conseguimos manter isso, nós conseguimos manter a escola de reforço das crianças, nós conseguimos manter natação das crianças. Tudo isso sem ser rico, né? Tudo isso apenas com dinheiro do trabalho. Não é mil maravilhas, nosso salário não é muito alto. Para vocês virem a situação do Japão como está apertada, o salário que eu e a minha esposa ganhamos hoje é o salário que eu ganhava sozinho antes da crise de 2008. Que vocês lembram da quebra daquele banco americano? Eu não me lembro o nome, Jonas Brothers, alguma coisa assim dos bancos americanos que tiveram aquela grande crise imobiliária. Aquilo ali detonou com o Japão.
Hoje em dia a nossa carga tributária é altíssima, nós pagamos impostos muito altos, o salário médio japonês diminuiu muito, alguns empregos tiveram a carga horária reduzida, a carga de hora extra reduzida, e agora, antigamente nós fazíamos uma carga de hora extra ilimitada, né? Nós fazíamos hora extra o quanto nós suportávamos. Hoje não, isso aí é tudo limitado. Infelizmente, a queda do salário foi muito grande. Então, o Japão de 2008 para cá vive de impressão de dinheiro, a inflação é muito alta aqui, embora o governo disfarce muito, mas quem tem os olhos abertos, quem consegue enxergar isso, vê que a carga tributária no Japão hoje é um absurdo, e o seu salário está sendo muito corroído. Ainda assim, se você apertar um pouco o cinto e evitar extravagância, você mantém 2 carros, né, mantém as crianças na escola, você compra material escolar, sabe? Eu não vivo de luxo e extravagância. Meu carro já está um pouquinho velhinho, o carro da esposa também já está um pouquinho velhinho, mas ainda assim, quando o governo vem te apertando de um lado, você vai e começa a deixar algumas outras coisas de lado. Começa a passear onde é de graça, vai para algum parque, vai para as montanhas, ver montanha, porque é de graça. Então a gente começa a deixar de passear em parque de diversão, começa a fazer esse tipo de atividade. A gente vai dançando conforme a música. Então é assim. Sim. Eu gostei muito aí quando você comentou aí. Teve 2 coisas que você falou aí que me chamou a atenção. Primeiro, eu entendi assim que o Japão ele facilita para a pessoa que quer empreender, enquanto que aqui no Brasil, meu Deus do céu, aqui é muito difícil, né? Assim, para pessoa. Por que as pessoas aqui é muito focado em concurso público? Todo mundo quer ser concursado porque já se sabe a dificuldade que é para a pessoa montar seu próprio negócio. Eu acredito que se fosse mais fácil, essas concorrências por vagas em concurso público não seria tão acirrada. A pessoa poderia trilhar um outro caminho. Desculpa te interromper. Você falou sobre isso aí que o Japão facilita. Olha só que interessante. É uma coisa, existe até um certo golpe que as pessoas fazem. É o seguinte: quando você abre a sua empresa, durante 2 anos a sua empresa tem a isenção de impostos. Você não precisa pagar imposto da sua empresa, porque no primeiro ano é o ano de investimento. Aí você faz o balanço da sua empresa e vê se você teve lucro ou prejuízo. No segundo ano, vamos dizer que você já sabe, vamos dizer que você já se estabilizou no segundo ano. Então, no primeiro ano você investe, no segundo ano você tira a média dos 2 anos para ver como é, e a partir do terceiro ano você começa a pagar o imposto da sua empresa. É lógico que pagando imposto é uma facada. Então, o que acontece? Existe uma facilidade, eu concordo que é uma facilidade muito boa, mas o que acontece, assim, às vezes, praticamente todo mundo que eu conheço, assim, dá esse golpezinho. Por exemplo, eu abro uma empresa com o Vitor, no primeiro ano eu invisto, no segundo ano eu faço balanço e eu vejo como é a minha empresa. Aí o que eu faço? Eu vou e abro falência da minha empresa. Eu abro falência dela, como se ela tivesse dado prejuízo, mas eu vendo para o Vitor, que é o meu sócio. Aí o Vitor vai lá, pega a empresa e começa a empresa do zero, mas ela já está funcionando. Então, no primeiro ano, ele coloca como investimento, no segundo ano, como se estivesse fazendo a média, o balanço da empresa, no terceiro ano, abre a falência. Aí vende para outra pessoa que já está no esquema também. Então, algumas pessoas conseguem também ir sobrevivendo dessa maneira, que é uma maneira muito boa também de você ir contornando esse famigerado apetite do governo por arrecadação de imposto. Então, dá para fazer essa tramóiazinha também. Mesmo que o Japão facilite muito, na hora que ele vem para tirar o imposto, o pessoal dá um jeito de se esquivar. Tem essa artimanha também. Sim.
Deixa eu tentar lembrar aqui, era isso aí, deixa eu ver, a questão da facilidade para abrir empresa, mas me surpreendeu esse ponto aí que você falou, que a carga tributária é alta. Eu até estranho, porque há uma tendência, não estou generalizando, mas muito se fala assim, que os países desenvolvidos, eles controlam um pouco assim, para não abusar da questão tributária. Mas aí, pelo visto, aí não tá. Se assemelha um pouco ao Brasil, né? Porque aqui no Brasil a facada, meu amigo, é cruel, viu? Nessa questão aí de imposto. Mas, assim, pelo menos os impostos aí, eles são. Por mais que eles recolham muito, mas ele é devolvido em benefícios à população, né? Sim, exatamente. Sobre essa questão, você vê que tem um equilíbrio melhor em relação, se comparado ao Brasil, é lógico. Se comparado ao Brasil, você vê que realmente, vamos dizer que é um governo um pouquinho menos corrupto que o governo brasileiro. Um pouquinho menos, tem um pouquinho menos apetite, né? Então, vamos dizer que nós vemos o benefício. Eu dou um exemplo para você, que quando eu necessito de um documento na prefeitura, eu vou à prefeitura, em meia hora eu saio com todos os documentos que eu necessito. Não é burocrático, eu preciso de um comprovante de endereço, eu vou, em 10 minutos eu tenho comprovante de endereço. Comprovante de quitação de impostos, eu vou, em mais 10 minutos eu tenho comprovante de quitação de impostos. E se eu faço a lista dos impostos, a lista dos documentos que eu necessito, em meia hora eu saio da prefeitura com todos. Para fazer uma declaração de imposto também é super rápido. Então, nisso, o Japão está muito à frente. Não existe aquela burocracia, aquele chá de cadeira, chá de paciência que eu vejo as pessoas relatando no Brasil. Por exemplo, em 2019, eu tive que mexer com documentação do Brasil. Eu mandei uma procuração do Japão para o Brasil para o meu pai me ajudar. E eu senti a pena do meu pai. Ele falou, meu filho, isso aqui eu dei entrada, só daqui 2 semanas eu vou conseguir. Aí ele pegava o documento, olha, filho, eu dei entrada nisso aqui, só daqui mais 2 semanas eu vou conseguir. Enquanto isso no Japão não existe. Você vai na prefeitura, você tira na hora o que você precisa. Isso aí essa comunicação da prefeitura com o cliente é muito boa mesmo. Com certeza. Deixa eu abrir bem aqui. Nós tínhamos selecionado aqui. A gente nem combinou o tempo, né? Nós já estamos aqui com. Oh, é verdade. Deixa eu ver. Não por mim, que eu tô de boa aqui, mas talvez você aí tenha seus compromissos. Já estamos a 42 minutos aqui de gravação. Eu tô aqui no momento que você, por exemplo, precisar finalizar por alguma razão, pode ficar à vontade, viu? Me desculpe, às vezes eu sou muito redundante no que eu falo, eu demoro mesmo. Tranquilo. Eu olhei aqui, apesar que eu não tinha anotado aqui, só pra gente fechar aqui, assim, esse que eu tinha anotado aqui, mas eu acho que eu ainda vou puxar mais uma coisa que você tinha botado lá na outra lista. Essa parte que você anotou aqui, esse desenvolvimento pessoal, né? Então, quando se fala, trabalho no exterior, vida no exterior, até mesmo, né, o fato de você ter casado, eu acho que tudo isso aí está envolvido no desenvolvimento pessoal, a forma. Então, com relação, aqui no Brasil, a gente tem uma percepção do que seria o desenvolvimento pessoal. Como você está em outro país, qual seria essa percepção aí, assim? Só uma coisa que eu lembrei aqui. Japão, parece-me que a China, alguns países aí da Ásia, se está tendo muito uma cultura principalmente os rapazes mais jovens, optarem por viver uma vida mais assim, tipo assim, são pequenos apartamentos assim, sei lá, 8 metros, uma coisa assim, é bem pequenininho, só a cama ali e tal, é o famoso estilo minimalista. E aí eu fiquei pensando aqui, né, desenvolvimento, quando a gente aqui no Brasil, muito se tem a visão de que o desenvolvimento pessoal é assim, é você alcançar o sucesso, você ganhar muito dinheiro, ter a casa própria, ter carrão, ter grana para viajar.
Claro que tudo isso aí é bom, né? Mas como seria esse desenvolvimento pessoal aí onde você está morando? Vamos tentar falar. A minha visão é o seguinte. Eu já vi muito isso acontecer. O estrangeiro vem para cá, é o exemplo que eu posso dar do país que eu estou. Uhum. Eles vêm para cá e querem trazer a cultura deles para tentar mudar os japoneses que estão ao redor. É lógico que o Japão eles não conseguem mudar, mas eu já vi muito caso de estrangeiro que vem para cá e ao invés de se adaptar à cultura, à necessidade do Japão, eles querem transformar o Japão segundo a necessidade dele. Isso eu acho muito errado. Eu já vi, por exemplo, estrangeiros que falam assim: por que é que eles não me enviam documentos traduzidos em português? Ou, no mínimo, não me enviam documentos em inglês, para que eu possa entender um pouquinho? Enquanto a questão é o contrário. Por que é que você vem para aqui e não aprende o idioma local? Por que é que você vem para esse país e não aprende a cultura local? Isso é desenvolvimento pessoal. Você está se adaptando ao ambiente que você se colocou. Porque o Japão, obviamente, ele abriu as portas para a imigração, mas ele não tira você da sua casa, do seu país e traz você forçado. Você vem por vontade própria e para suprir as suas necessidades. Então isso aí eu acho isso tão errado na cabeça do estrangeiro. Eu não digo do brasileiro, porque aqui eu conheço todo tipo de gente. E todo tipo de gente são todas pessoas de países de terceiro mundo, países em desenvolvimento. São peruanos, são filipinos, tailandeses, brasileiros, bolivianos, mexicanos. Então, muitos desses estrangeiros, quando vem uma situação que é agradável a eles, por exemplo, nós íamos a uma clínica, a uma maternidade, que pelo grande fluxo de estrangeiros, eles tinham alguns documentos, alguns papéis para preencher, que eram escritos em japonês e embaixo já estava escrito em português, para você entender. Sim. Quando o estrangeiro vê um local que oferece essa situação, esse conforto, eles querem que todos se adaptem a ele. Enquanto que a concentração estrangeira no Japão não chega nem mesmo a 5% da população. Então, quando eles veem um órgão bondoso que pensou no estrangeiro, eles querem que todos se adaptem a ele. E poucas vezes o que você verá é uma empresa que tem um grande número de estrangeiros, tem placas dizendo tem uma placa dizendo entrada apenas para funcionários, setor de construção, setor de administração, enquanto está escrito tanto em japonês quanto em uma língua estrangeira. Aí às vezes o estrangeiro vê isso e quer que todos se adaptem a ele, enquanto que o ideal seria o contrário. Então, desenvolvimento pessoal, eu sou brasileiro, de língua portuguesa, vim para o Japão. O que seria o coerente de se fazer? Eu aprender a língua local para eu me adaptar. E eu vi que quando eu comecei a aprender mais a língua, comecei a aprender mais a cultura, o tratamento muda muito, o tratamento fica muito bom, é muito mais agradável. As pessoas começam a ser até mesmo mais amáveis, porque eles têm vergonha de serem grosseiros com você, porque você está entendendo que é a atitude dele. Enquanto quando eu não falava praticamente nada do idioma, chegavam a elevar o tom de voz, apontavam para o que era para fazer. Hoje não, me tratam com uma certa gentileza. E eu vou contar um fato interessante. Como nós temos muito contato com muitos estrangeiros, eu aprendi um pouquinho de inglês, eu aprendi bastante espanhol, aprendi muito mesmo, porque pela similaridade com o idioma português, eu desenvolvi muito o espanhol. Aconteceu um dia que eu estava no trabalho e eu conseguia me comunicar tanto em espanhol quanto em inglês. Eu conheci alguns estrangeiros que não falam nenhum idioma, só falam o seu idioma nativo. Por exemplo, eu conheci pessoas de Bangladesh, sabe? Essas pessoas que vêm temporariamente. Então, eu tentava me comunicar em japonês e eles faziam assim, cara de que não compreendiam nada do que eu estava dizendo.
Aí eu perguntava, você fala algum outro idioma? Aí eles diziam, um pouquinho de inglês. Um pouquinho de inglês. Tá bom, então tudo bem. Eu tentava traduzir o que eu precisava me comunicar com eles em inglês. Aí o que aconteceu? O líder viu eu comunicando com ele, com essas pessoas assim, estrangeiras. Então, o próprio líder tinha dificuldade de se comunicar. Aí o que acontecia? Falava, Diamante, vem aqui, dá uma força aqui. Fala para esse menino aqui. Aí eu traduzia o que era necessário ali no momento de trabalho. Aí precisava de outra. Diamante, vai lá na sessão lá e chama aquele outro rapaz lá, fala para ele que eu preciso dele aqui, e vem preparado. Então eu ia e supria esse papel. Ou seja, isso foi desenvolvimento pessoal. Eu me desenvolver para aprender outros idiomas, para estar mais adaptado às situações que exigissem. Porque se você não fala nenhum idioma, você sempre será preterido. As pessoas vão te deixar de lado e vão estar colocando sempre à frente aquelas que estão mais adaptadas. E como aqui no Japão o trabalho é muito volátil, você tem uma rotatividade muito grande, nós vamos desenvolvendo habilidades, nós vamos desenvolvendo aptidões. E isso vai te caracterizando como uma pessoa mais adaptável e mais flexível. Então isso foi me proporcionando soluções, foi me proporcionando situações que eu poderia me dar melhor do que na época que quando eu cheguei aqui, que eu não falava o idioma e não tinha habilidades. Hoje a visão é mais ampla. E o próximo passo que eu quero tomar é assim que eu tiver um pouco mais de estabilidade financeira e tiver uma disponibilidade um pouco maior de tempo, eu quero entrar em um curso profissionalizante aqui no Japão para eu ter um certificado. Porque eu já tenho alguns certificados, algumas habilitações que eu tirei, mas eu quero tirar um certificado técnico para eu ser contratado não como um estrangeiro, mão de obra, mas como um profissional que trabalha em uma empresa. Esse é o meu próximo passo. E assim que eu tiver estabilidade um pouco melhor financeira, que eu possa contar com um salário fixo melhor e ter um pouco mais de tempo para me dedicar, eu vou me dedicar aos estudos. Sim. Pera aí, eu não entendi a palavra final. Você vai se dedicar mais ao... Estudos. Aos estudos. Eu quero me profissionalizar. Certo. Muito bem exposto. Gostei aí. Eu penso que quando você fala aí da questão dos idiomas, com certeza você mora numa região que é mais rotativa essa questão de pessoas. Por exemplo, aqui no Brasil, eu acho que quem mora em Rio de Janeiro, São Paulo, talvez é mais comum assim topar com estrangeiros. Mas eu moro na região norte, aqui é muito raro a gente vê alguém realmente assim, uma pessoa de outro país que não fala português, enfim, muito difícil. Então aqui a gente é concentrado só na língua portuguesa. Eu já ouvi críticas, e com razão, assim, de que como depois do nosso idioma aqui, o português, o espanhol é amplamente aqui nos países vizinhos falado, deveria no currículo escolar ser bastante trabalhado esse idioma, o espanhol, até porque ele eu diria que entre o inglês e o espanhol ele é bem mais fácil de aprender a pronunciar, enfim, do que o inglês. Claro. E aí já seria uma grande vantagem, né? Eu mesmo. Sim, concordo. Mas não é o que a gente tipo assim, a educação pública aqui, acho que nas escolas particulares ainda tem um nível um pouquinho melhor, mas até nem tanto nessa questão dos idiomas. E aí na tua região eu acho que você tem a facilidade sim, porque ao esse contato, só essa coisa de estar ouvindo, isso aí incentiva. Eu lembro, não ia nem mencionar isso aqui, porque eu já disse muitas vezes, né? Mas um exemplo aqui, até hoje eu fiz uma única viagem ao exterior na minha vida. Eu fui em Amsterdã, na Holanda, em 2013. E assim, quando eu estive lá, nossa, mas como eu fiquei assim com aquela coisa assim, querendo querendo poder falar, né? Assim, poder me comunicar por onde eu andava e não conseguia, porque eu não
Eu não sabia inglês. Ali eu teria que saber pelo menos o inglês ou o francês para poder haver uma comunicação. Eu não domino nenhuma ainda. E eu lembro que Sim, quando foi para mim vir embora, eu vim com aquela sede, sabe? Eita, quando eu chegar no Brasil, eu vou meter a cara nos estudos dos idiomas, né? Para me aprender mesmo. aham. Mas eu tô até hoje aqui. Esses tempos atrás, até o mês de junho, eu ainda eu tava dando até uma pegada segura no inglês e no espanhol. Mas aí entrei de férias e eu dei uma pausa, até por uns problemas que eu tive, também eu centralizei mais em poucas disciplinas aqui que eu estou estudando para uma prova que eu vou fazer futuramente. Mas se der esse mês eu já quero fazer a retomada aí desses estudos. Mas a gente estudar um idioma sem ter ali o convívio, sem estar ouvindo no dia a dia, é mais difícil assim para pegar essa fluência, né? Enquanto que quem mora em outros países mais que tem um fluxo maior de estrangeiros e até mesmo se fala, tem países que têm mais de uma língua oficial, Sim, sim. a facilidade é maior em aprender do que aqui. Um tempo desse eu estava assistindo umas lives de línguas. Aí, por exemplo, eu estava vendo de espanhol. Foi tipo assim, umas lives com aulas de várias línguas que foi criado propriamente por o período da quarentena, quando teve aquelas quarentenas. Aí, ó, tá aqui, você tá de quarentena, venha assistir, venha estudar esse idioma. E eu lembro que uma das professoras, ela contando que ela foi morar no Chile, ela passou uma temporada no Chile Sim. para ela poder pegar a fluência em espanhol. Então, assim, ela aprendeu mais, com certeza, ela aprendeu mais rápido porque ela estava no outro país, né? Se ela tivesse aqui no Brasil, ela poderia Sim, até aprender muito rápido, exatamente. mas seria mais demorado. Assim, eu falei aqui, se você quiser fazer uma réplica aí, eu coloquei aqui, eu vou fazer uma retomada de um tópico aqui que nós já tínhamos falado sobre vida de casadinho e eu puxei mais um tema que eu acho que seria interessante para a gente falar hoje, aí a gente deixa os demais para um outro momento. Eu coloquei aqui, Claro. irmã chegada de Zé Droguinha. Mas pode falar, em seguida eu retomo aí a questão do vida de casadinho. Você quer que eu continue falando sobre essa do desenvolvimento pessoal, sobre os idiomas? Não, só se você quiser. Se você... Ah, eu digo para vocês, existe uma maneira de estudo que é a imersão, que é você se colocar dentro do ambiente que você quer aprender. Então, o que acontecia, por exemplo, no meu aprendizado da língua espanhola? Como eu conhecia muito, são chamados de hispanohablantes, né? São os falantes de língua espanhola, hispanohablantes. Eu me aproximava dessas pessoas e eu cheguei e eu falei assim, amigo, eu sei que você entende o que eu falo e eu também entendo o que você fala, mas eu quero falar a sua língua. Então faz o seguinte, toda palavra que eu falar em português, você me ensina como que fala espanhol. Então, com isso, eu fui me disciplinando para estar sempre usando o idioma. Porque é muito fácil. Para o pessoal que fala português, é muito fácil. Você tem que trocar o seu sotaque, que é o chamado acento, né? E você tem que trocar praticamente algumas letrinhas das palavras. E você tem que tomar cuidado somente com as palavras que são chamadas falsos cognatos. Porque um exemplo que eu dou, a palavra largo em português significa algo lateral. A minha calça é muito larga. Enquanto se você diz a palavra largo em espanhol, o significado é comprido. Se você fala, aquela mulher tem el cabello largo, aquela mulher tem o cabelo comprido. Então, se você se atentar aos falsos cognatos, se você trocar um pouquinho o sotaque, você vai ver que em 6 meses você vai estar falando um espanhol muito bom, que foi o que aconteceu comigo. Eu falei, amigo, me ensina, a sua língua é muito legal, eu gosto muito de conhecer pessoas que falam espanhol. Em 6 meses eu já estava falando espanhol. Tanto que aqui, esse exemplo que eu dei do ambiente que eu trabalhava, o líder fala espanhol e japonês. Então, ele não conseguia de maneira nenhuma se comunicar com quem falava inglês. Então, ele me falava em espanhol, eu traduzia para inglês,
recebia de novo em inglês e traduzia novamente em espanhol para ele. Então, Sim. pessoal, em 6 meses não vai custar nada. Você coloca aí vídeos em espanhol. O exemplo que eu dou para vocês, quem mora no sul do Brasil, procure o espanhol argentino, uruguaio e paraguaio. Quem mora no norte, procure pelo espanhol peruano, boliviano e venezuelano. Agora, os que eu acho mais fáceis de assimilar para o meu ouvido é o espanhol mexicano, que muitos filmes, quando são traduzidos para o espanhol da América Latina, é o espanhol mexicano. Todos os filmes que são traduzidos são espanhol mexicano. E para o meu ouvido também um espanhol que soa muito macio, muito bom, é o espanhol peruano. Mas eu sei que muitos moram no sul do Brasil, de São Paulo para baixo, procure pelo espanhol argentino. E praticamente eu creio que quando vocês forem viajar, vocês irão para o Chile, para Santiago, vocês irão para Montevidéu, irão para Bariloche, para a estação de esqui. Então eu indico que vocês busquem por esses sotaques em específico. Vitor, desculpa, eu vou interromper mais uma vez uma coisa que eu lembrei aqui. Você comentou que existe uma grande comunidade brasileira na Europa e nos Estados Unidos, que você não conhece muito bem a comunidade japonesa. Os brasileiros no Japão já foram mais de 300 mil brasileiros aqui no Japão. Hoje nós somos menos de 200, justamente por causa daquela crise que eu comentei de 2008, né? Mudou muito as coisas aqui no Japão. Mas, aparentemente, o que acontece com o brasileiro na Europa? O brasileiro na Europa, ele tem dupla cidadania. Então, ele pode ser tanto contabilizado como italiano, como português, quanto como brasileiro, porque ele tem dupla cidadania. Já nos Estados Unidos, a maioria dos brasileiros lá é imigrante ilegal. Então, ele é brasileiro, né? Ele não é americano. E nós, aqui no Japão, nós somos estrangeiros no Japão. Nós somos brasileiros no Japão. E como o processo de naturalização aqui é um pouco burocrática, muitas vezes as pessoas ficam aqui realmente como estrangeiros no Japão, porque a vantagem de se naturalizar japonês às vezes não é tão grande, porque nós já temos o direito de morar aqui, porque nós somos descendentes, então às vezes não compensa você passar por um processo burocrático e demorado, e como o processo da naturalização. Então por isso que os brasileiros no Japão são brasileiros mesmo, geralmente eles não se naturalizam, enquanto que os brasileiros na Europa, eles têm dupla cidadania, grande parte deles. Por exemplo, a minha esposa, se ela quiser tirar a cidadania italiana, é mais fácil ela tirar a cidadania italiana do que tirar a cidadania japonesa. Então, nós nos conformamos em ficarmos aqui somente como brasileiros com visto. Sim. Então, podemos prosseguir para a irmã chegada em Zé Droguinha? Sim. Eu ia até fazer uma pergunta aqui. Eu tinha umas perguntas sobre minha vida de casadinho, mas seria por conta do tempo, né? Que você precisa se adiantar aí, né? Se você quiser continuar sobre isso, a gente pode. Aí futuramente a gente conclui com outros temas. É porque às vezes eu falo demais, eu reconheço isso. Só para me ter uma noção de tempo, me diga aí, baseado no seu relógio aí, quanto tempo você ainda tem que você poderá participar aqui? Vamos fazer o seguinte, como eu tenho algumas coisas aqui para aproveitar o dia, o que você acha de nós ficarmos aqui uns 20 minutos para concluir até esse ponto? E a gente pode continuar depois, outro dia. Não, assim, às vezes é porque quando eu vou... Isso aqui, igual eu falei no início, né? Nós não combinamos o tempo, que às vezes a gente fala, não, uma hora e meia. Aí como não foi acertado o tempo, eu lhe perguntei aqui para que a gente defina e não extrapole dentro do que você pode participar, né? Não, eu ia... Assim, vamos lá, eu vou preferir, deixa esse tema aqui do Irmã Chegada em Zé Droguinha para o próximo momento. Eu tenho uma pergunta que eu acho que é bem interessante ligada
a questão vida de casadinho. Assim, talvez surja até mais de um aqui. Assim, eu não, pelo que você já nos relatou, que você acompanha os canais, então assim, tu mora no Japão, mas você acompanha canais masculinistas aqui do Brasil, produtores aqui Sim, do Brasil. sim, Eu sou um, né? Por exemplo, eu sou um desses e aí sim, você claro. acompanha. Então, eu tenho certeza que você tem visto aí a questão da quantidade de leis, as leis misândricas, leis. Agora mesmo surgiu uma aí, né, com essa questão da Não violência, pode escatear a mulher, não pode violência psicológica. violência Aí eu psicológica. fiquei pensando Sim, assim, ó. sim. Na verdade, deixa, eu vou tentar. Se tu tiver aí com um papel, você pode até anotar que você já faz um discurso só em cima do que eu vou questionar. A minha Sim, pode curiosidade dizer. no Japão também está tendo essa situação de tantas leis anti-homens, tantas leis para dar privilégios à mulher e desconsiderar o homem. Outra coisa, você aí morando aí, existe aquela situação que é muito comum aqui no Brasil, de assim, o cara ser casado, ele se torna atraente, né? Todo mundo fala isso, né? Tipo assim, o cara tá solteiro, a mulher não tem olhos, mas casou, chove mulher em cima querendo o cara. E assim, Tá. esse- a última pergunta aí você faz o arremate aí todinho. E assim, como eu não, assim, que seja aí no Japão, ou que seja aqui no Brasil, como tu vê, mesmo você, eu quero assim, você é um homem casado, e aí qual é a tua reação, qual é a tua sensação quando você vê, por exemplo, aqui no Brasil, esse tanto de situações ruins que ferra com, tipo assim, o cara se envolve num relacionamento e se fode todinho, sabe? E aí você já sabe, não preciso nem descrever aqui. Como é que tu vê? Tipo assim, não, eu, Diamante, moro no Japão, aqui é de boa, então isso aí não. Isso aí é lá no Brasil, não tem muito a ver comigo. Aí tu fica de boa ou não. Enfim, sinta-se à vontade aí para comentar. Ó, se nós falarmos sobre lei japonesa para japoneses, é muito mais leve do que é no Brasil. Se for falar de lei japonesa para estrangeiros, nesse caso, eles nem se metem, praticamente. Tá? Praticamente eles nem se metem. E aqui sobre essa lei como que é o trauma psicológico aí, Sim. não existe nada aqui no Japão sobre isso. Porque a pessoa, eu vou dizer o que acontece no Japão. Se eu começo a ofender minha esposa, o que ela faz? Ela sai de casa, aluga um outro apartamento bem baratinho e vai morar lá dentro. Ela tem salário, ela tem trabalho, então ela não tem a dependência financeira. Isso no Japão é muito mais vantajoso, porque aí no Brasil, eu estando aqui há tanto tempo, eu fico abismado em ver um Brasil que eu não reconheço mais. De a mulher mandar prender o marido porque não pagou uma pensão, a mulher prender o marido por abuso, e o abuso às vezes é uma discussão, coisa que qualquer casal tem. Então, a lei japonesa é, por exemplo, a esposa se divorcia e ela quer levar os filhos, ela leva os filhos. Mas o Japão, como é um país socialista, ele é um país de governo centro-esquerda, ele dá o subsídio para a mulher. O homem não vai preso se ele não pagar pensão. O governo pode falar, pode ir lá no ex-marido e falar, olha, dê pensão para os seus filhos, eles são seus filhos, você tem que contribuir com a manutenção e o bem-estar deles. Se o homem não der, o governo não prende esse homem, não multa, não penaliza esse homem por esse motivo. Porque um homem dentro da prisão é muito mais custoso do que um homem trabalhando, que paga imposto. Manter um homem preso gera custo para o governo. Então o governo não quer isso. E ele não é um criminoso, ele não está cometendo crime. Ele só não quer ficar com aquela mulher e aquela mulher não quer ficar com aquele homem. Como o governo japonês é assistencialista, é um país socialista, o governo dá o subsídio para aquela mulher. Então,
até os 18 anos, existem um certo tipo de subsídio que toda criança recebe, inclusive as minhas recebem, mas para a mãe solteira que comprova que ela é uma mãe solteira, o salário dela é hipossuficiente, então o governo dá subsídio, por exemplo, escola gratuita, creche gratuita, escola de reforço gratuito. Você só tem que ir à prefeitura, apresenta a renda, apresenta os seus gastos e prova que você é hipossuficiente. Se você comprova, olha, meu marido não contribuiu comigo, então o governo supre esse papel e às vezes vai uma repreensão para o marido, diz, olha, contribua com a sua família, os seus filhos, ajude na manutenção. Mas o homem não vai preso, porque ele não é um criminoso. E aqui no Japão as leis são tão flexíveis que, por exemplo, eu conheço são inúmeros casos mesmo. Eu vou citar uma japonesa que tinha 3 filhos, ela se separou do pai das crianças, desses 3 filhos, e se juntou com um japonês rico, porque essa japonesa ela é muito bonita, aparentemente. Então esse japonês se apaixonou pela Emisol, ele foi lá, pegou a mulher, colocou o nome nela, o sobrenome nela, lógico, casou, colocou o sobrenome nela, automaticamente os 3 filhos da mulher tiraram o nome do pai e colocaram o nome do padrasto. São filhos do novo pai. E se isso acontecer outra vez, ela se divorciar desse outro cara, ela tira o nome do atual marido, que seria ex, pega o nome do próximo marido e as 3 crianças também já vão virar filho do próximo pai. É desse jeito aqui no Japão. E é muito diferente. Aí a família automaticamente já vira uma família ali com 3 filhos. É muito engraçado. Esse caso eu vi porque é um filho de um mafioso. Essa história aí eu fiquei sabendo, eu achei incrível, porque a pessoa que me contou falou, olha que babaca, pegou uma mulher só porque ela é bonita e já trouxe para casa, colocou o nome nela e colocou o nome nos 3 filhos e já está sustentando 3 crianças já. Eu achei muito engraçado. Então, esse tipo de caso, vamos separar sobre o estrangeiro e sobre o japonês. Se a japonesa vai até a delegacia e diz, eu sou maltratada pelo meu marido, aí ela pega o documento na delegacia, ela pode procurar um apartamento que ela queira, que ela lhe agrade, ou então ela pega o documento da delegacia, vai até a prefeitura e procura uma residência da prefeitura, que é bem mais barato, porém às vezes não é muito bonito, né? Uhum. Mas aquele marido só vai receber como que chama? Carta de restrição. Falei, olha, seja educado, não agrida sua mulher. Se foi só discussão boca a boca, não vai ter restrição. Agora, se ele chegou a agredi-la, ele pode ter um afastamento, e em alguns casos ele pode ser até detido por 1 ou 2 semanas. E vai ter aquela medida de restrição, eu acho que é isso que se chama. Uhum. Porque o governo japonês vê que ele não é um bandido, um assassino. Custa muito para o Estado manter essa pessoa presa. Então, eles preferem manter dessa maneira. E como nós vemos, o Japão é um dos países mais seguros do mundo, né? O número de assassinatos aqui é muito baixo. Então, o governo, sabendo disso, não vai manter um cara preso, porque sabe que ele não vai matar a esposa ou a ex-esposa, né? Então, caso de assassinato é muito raro. Eu creio que talvez no Brasil seja um pouco mais violento, por isso que existe tanta medida restritiva. Só que no Brasil, como às vezes alguma mulher não tem condições de se manter, eles deixam a mulher na casa e afastam o homem da sua própria casa. Eu vejo que no Brasil existe isso, né? Sim. Acho que não, né? Sim. Não, foi assim... Oi. Qual era a outra questão? Já me perdi aqui. Eu falei, acho que era a lei, pior que eu não anotei aqui, né? Era a questão das leis misândricas, também da questão, isso aí você já comentou, né? E a questão, assim, do homem casado ser mais atraente para as mulheres. Exatamente.
Homem casado é disputado, meu amigo. Eu já vi muito. Tem um canal de uma mulher, aquela Silvana Reinica. Se você entrar no canal da Silvana Reinica, tá lá só o que tem disputa de mulheres por homens casados. É a esposa versus a amante. Muitas histórias. Ah, sobre esse caso, eu vou contar uma coisa que acontece comigo. Acontece que nesse trabalho que eu te falei que eu falo muito espanhol, falo muito inglês, já aconteceu de 5 mulheres virem conversar comigo. E eu posso contar, só que assim, tem um problema que uma delas veio com uma gracinha lá, querendo saber qual que era o tamanho do meu membro, assim, sabe? Era uma mulher estrangeira, uma filipina. Só que eu levei na brincadeira, ri muito com isso, porque eu achei tão inusitado, eu ri, eu me diverti, eu achei bem engraçado. Teve o caso também de uma outra estrangeira, ela veio em mim, mas ela é muito feia. Ela chegou e falou assim, ela fala pouco japonês, ela é uma tailandesa. Ah, vai lá em casa pra gente beber. Como é, minha senhora? Vai lá em casa pra gente beber, a gente bebe umas coisas lá em casa. Aí eu ri, né? E ficou por isso mesmo, achei muito engraçado também. Depois teve o caso de três senhoras que habla hispana, que fala espanhol. Uma falou assim, oh meu filho, se eu tivesse idade. Aí eu ri muito com isso, sabe? E depois teve uma outra também que fala espanhol, ela é divorciada. Ela já tem 4 multas. Chegou em mim e veio com uns papos assim também, né? Não, minha filha, eu tô de boa. Já tem 4 multas aí, eu tô tranquilo. Só que assim, eu como um homem, ter assim, 5 mulheres dando em cima de mim, eu achei muito engraçado, porque eu não me considero atraente, nem tampouco atrativo, mas elas acharam isso, sabe? Mas o que acontece é que, eu disse sobre as estrangeiras, né? Então, como as estrangeiras têm outra cultura, essas 5 mulheres chegaram em mim, sabe? Foi esse assunto. Já as japonesas, elas são muito discretas. Você não sabe quando elas estão afim de você. Eu, particularmente, eu não sei quando uma japonesa está interessada por mim. Porque eu tenho uma característica que, por ser estrangeiro, eu tenho barba. E eu sei que a grande parte delas não gosta disso. E eu tenho aparência de homem, eu tenho cabelo de homem, barba de homem, eu ando como um homem, eu tenho mão de homem. E os japoneses, se você vir, eles são idênticos aos coreanos. Aquele rosto lisinho, aquele cabelo penteadinho de ladinho, às vezes o cabelo é colorido, amarelo, vermelho. Eles têm a mão muito delicada, tão delicada quanto a mão de uma mulher. Aquele corpinho magro deles, sem pelo no rosto, sem pelo nos braços. Então eles são muito delicados e eu vejo que grande parte das japonesas jovenzinhas gostam disso. Porque ao invés de ter um namorado, eles têm praticamente uma amiga, entendeu? A testosterona deles é muito baixa, eles gostam de usar roupa colorida, roupa rosa, chapéu rosa, bonezinho rosa. E isso é normal você ver em um homem japonês. Enquanto que os homens estrangeiros, se você vir, por exemplo, um brasileiro, vai usar uma calça larga, uma camiseta, o braço para fora. Se você vir, aqui no Japão tem muito estrangeiro, tem muito indiano, então eles usam aquela camisa que vem aquela camisa que vai até a canela. Vai até a canela. Os indianos usam bigode, e eles são mais morenos, já os japoneses não gostam de bigode, de barba. Quando você encontra, por exemplo, com um homem filipino, os filipinos é um país insular que é muito quente, então os filipinos são muito queimados de sol. Eles são muito pretos. E japonesa já gosta da pele mais branca. Então, às vezes, os filipinos também ficam de lado. E como eu não sou... eu sei que elas gostam de loirinho, branquinho, o estilo europeu, o estilo americano. Isso aí elas gostam muito. Então, como eu não tenho essa aparência de americano, eu não consigo perceber quando elas se interessam por mim. Mas eu vou dizer uma coisa.
Teve uma vez que por pura diversão, eu não gosto muito de ser loiro falso, porque eu tenho cara de estrangeiro, eu fico realmente um loiro falso. E quando eu pintei meu cabelo de loiro, eu via que muita japonesa olhava para mim. Porque eu notava a diferença. Eu com meu cabelo natural e o meu cabelo loirinho, elas olhavam mesmo. Não, elas não ficam encarando. Quando você olha para ela desvia o olhar, né? Mas eu via que eu entrava no mercado, elas ficavam me olhando de rabo de olho. E quando eu olhava, elas desviavam. Isso aí eu notei muito, muito, muito. Eu entrava numa loja de roupa, eu via que juntava 2, 3 japonesinhas assim, e as 3 ficavam olhando. Aí quando eu olhava, elas desviavam o olhar, assim, sabe? Isso eu notei, porque eu vejo que elas gostam do estereótipo, assim, do homem europeu, do homem caucasiano, do homem, assim, sabe, norte-americano, branco, do caucasiano. Isso eu notei. Então, sobre esse lance da japonesa dar em cima, eu nunca tive, porque eu tenho um estereótipo de um homem mais masculinizado. Enquanto, e assim, como eu já tenho 38 anos, eu já tenho um pouquinho, uma barriguinha, né? Não sou gordo, né? Mas eu tenho uma barriguinha. Enquanto os japoneses são magros igual tábua. Não tem nenhum pelo no rosto. A voz deles é muito aguda, muito fininha. Então eu acho que as japonesas novinhas gostam desse. Gostam desse tipo. Deixa eu contar. Eu lembrei. Muito tempo atrás mesmo, japonesa mais senhora, que já tem uma certa idade, elas têm mais cara de pau. Tipo assim, uma japonesa quarentona, cinquentona, elas vêm e falam: pô, mas você é um estrangeiro muito bonito, hein? Pô, mas você é um cara muito... elas falam um termo que seria assim, bonitão. Você é bem bonitão, hein? Mas ela elogia, e eu não sei se ela tá elogiando querendo dar em cima, ou se é só um elogio, assim, olha, você é um cara de boa aparência. Então, eu tenho essa dificuldade com japonesa, mas como é lógico, já sou casado, você sabe que o cara casado já é bem mais castrado. Eu não sou aquele tipo de cara cafajeste, sem vergonha, eu tenho muita dificuldade com isso. Eu tenho dificuldade, então eu não procuro, mas as estrangeiras são mais descaradas um pouquinho. Eu digo isso. Com certeza. Não, assim, só fazer aqui um fechamento. Com relação aí às perguntas que eu fiz, eu acredito que você, sendo um homem casado, você se sente mais seguro estando aí, né? Você com a sua conduta, a sua boa conduta. Eu acredito, né, que a senhora, sua esposa, deve ser uma mulher com qual você consegue conviver bem com ela. E o fato, ainda que, digamos assim, se na pior das hipóteses, né, de repente você estivesse com uma mulher que pudesse ser uma pessoa mal intencionada, mas ela não teria esse incentivo do Estado, conforme você disse aí. Então, eu acho que o brasileiro que vai para uma região como essa daí, caso ele tenha interesse de se relacionar, ele pode até fazer uma tentativa correndo menos riscos do que aqui no Brasil. Foi interessante, gostei muito aí quando você argumentou em cima do... Posso te interromper um minuto? Sim. O que você comentou aí sobre esse tema, eu vou falar alguma coisa que veio aqui. Eu lembrei de uma coisa. Eu sou boomer e a honradinha aqui, ela foi criada como boomer também. Porque os pais dela eles já têm uma certa idade, então os pais dela são pessoas bem antigas, assim, da tradição, sabe? E como ela veio pra cá, bem criança, ela teve aquele tratamento antigo do Brasil. Tanto que eu fico mostrando o feminismo avançando no Brasil, e ela fica, vamos dizer, escandalizada. Fala aí, mas pra que isso? Pra que prender o pai? E a criança vai crescer sem pai? Mas que história é essa da mulher sair, ter um marido e sair dando pra todo mundo? Mas que é isso? Ela fica um pouco escandalizada, porque a minha esposa, ela foi criada como boomer, de ter o marido dentro de casa, do marido colocar comida dentro de casa, dela cuidar. Só que assim, ela é uma boomer que mora num país de primeiro mundo, então ela sabe que ela não pode ficar parada dentro de casa porque é difícil se manter. Então ela trabalha,
mas mesmo assim ela limpa a casa, ela cuida de criança, ela faz compra, entendeu? Ela tem uma carga horária muito puxada, porque a minha também é puxada, nós trabalhamos muito, e esse é um dos motivos que nós tomamos a decisão de estarmos aqui, porque nós ficamos vendo como estão avançando a agenda esquerdista no Brasil, nós ficamos até certo ponto horrorizados. E por nós termos uma base cristã, eu fico, meu Deus, como pode a mulher mandar prender o marido, alienar o filho do marido, o menino vai crescer sem pai, e às vezes eu fico olhando isso e eu já cheguei com a honradinha, já teve várias coisas que eu conversei com ela, eu falei, olha, se você quiser manter o nosso casamento e a nossa família, nós vamos ter que viver no Japão. Porque ela, por alguns atos meus, ela já viu que eu sou redipilado. Já teve um momento de eu conversar com ela, eu falei para ela, honradinha, o negócio é o seguinte, se acontecer algum momento de eu não estar com você mais, ou a gente se divorciar, ou você morrer, ou você, alguma coisa que nós não estivermos juntos, nunca mais eu coloco uma mulher dentro da minha casa. Se eu me relacionar alguma vez com alguma mulher, vai ser só pelas minhas necessidades, porque casamento para mim é um fardo, sabe? Parece que todo dia tem que amolar, o exemplo que eu dei da pedra amolando faca, sabe? Mesmo que eu tenha uma mulher uma suposta unicórnio dentro de casa, o homem tem que abrir mão de muitas coisas, o homem tem que deixar o seu orgulho de lado, é difícil. Tem dia que sabe, eu fico realmente amargurado, eu já cheguei a querer devolver a honradinha para casa do pai dela, sabe? Já falei, não, essa aqui tá com defeito, essa mulher veio com defeito, eu vou devolver pro pai dela porque eu não tô suportando, mas eu venci, sabe? Dá para perceber que eu sou um cara cristão, eu tento ser cristão, por mais difícil que seja, eu ainda tenho essa visão e lógico, depois que eu tive filhos, eu vi que a coisa é muito mais difícil e eu coloquei esse fardo sobre os meus ombros, assim, eu falei, eu vou levar essa família adiante, eu vou crescer minhas crianças, eu vou fazer o moleque virar um homem, a menininha vai virar uma mulher que tem princípios, porque esse mundo do jeito que tá não dá. Mas teve um dia que eu conversei, o Vitor e ouvintes, tava eu, a honradinha aqui e a minha mãe. Eu falei assim, se acontecer alguma coisa de nós não estarmos juntos, eu posso até me relacionar com outra mulher algum dia pela minha necessidade, mas eu nunca mais moro com outra mulher. Essa é uma red pill que a minha esposa ela sabe há muito tempo já, e que se ela algum dia quiser se separar de mim, é na hora. Eu não, mesmo amando a minha esposa, mesmo tendo muito tempo de casado, a conversa é séria e é essa. Se ela algum dia pensar em me trair, não, eu tô afim de outro cara, eu falo, filha, vai, pega suas coisas, já vai para o cara que você tá afim, já vai embora. E se algum dia ela pensar, eu quero me separar, pode ir na hora. É na hora, porque meus amigos, eu falo que a informação que vocês têm hoje, eu não tinha na minha época, e as respostas para aquelas indagações que eu tinha na minha juventude, eu encontrei agora, muito tempo depois, já sendo casado, já tendo filhos, já tendo esse compromisso tão grande. Então, agora que eu assumi um casamento, eu vou levar até o final. Eu vou levar até onde seja possível. Mas que vocês sejam conscientes. Vocês estão em uma situação muito difícil. O Brasil é um país que humilha a própria população. Eu estou em uma situação que a minha honradinha é uma boomer. Nós vivemos em um país muito tradicional, que as leis ainda não são tão prejudiciais assim às pessoas. Então, o Japão ainda me proporciona essa situação, que eu vejo que se, por exemplo, eu chegar aqui na minha esposa e tiver uma discussão com ela,
Se ela for até a prefeitura ou até a delegacia e me denunciar, só virá uma repreensão. Eles não vão me manter preso porque eu não sou um criminoso, não sou um assassino, não sou um estuprador, não sou um ladrão. Eu só tive um desentendimento com outro ser humano. Eu sou uma pessoa e ela é outra pessoa. A não ser que eu venha a agredi-la, que é coisa que nem mesmo passa pela minha cabeça. Eu consigo resolver na base da conversa. Então, hoje eu tenho um amadurecimento que meus amigos, eu com minha esposa, eu consigo resolver muita coisa somente na base do diálogo. Mas nem sempre foi assim. Eu tive que suportar muita coisa, e como eu sou um ser humano, eu creio que eu também já fiz muita coisa que machuca a esposa, eu tenho consciência disso, mas ela também suportou muita coisa. Nós tivemos que aparar muitas arestas e tivemos que lubrificar muito o nosso relacionamento. E ainda assim o nosso relacionamento é bom porque nós não somos pessoas corrompidas pelo esquerdismo, nós somos pessoas que têm uma base cristã. Eu sei que muitos dos ouvintes não são disso, mas eu ainda sou, eu acredito nisso, eu tenho uma base de fé. Então nós tivemos que amaciar muito o motor do relacionamento. E mesmo tendo o motor amaciado, minha esposa é consciente que do momento que não tiver bom, não vai ter. Se a gente não estiver junto mais, eu vou viver minha vida sozinho, porque eu sei que o país que eu estou, ela consegue se manter como pessoa, ela trabalha e se mantém, e eu também trabalho e me mantenho. Eu não estaria deixando uma pessoa totalmente desamparada no mundo, né? Então a consciência que nós temos é essa de hoje continuarmos no Japão, porque é um país ainda tradicional, é um país que não há a corrupção esquerdista, como nós vemos no Brasil, ainda tem um padrão moral bem sério aqui no Japão. Então isso vai me proporcionar, porque eu já vi muito, eu fiquei escandalizado com as coisas que acontecem no Brasil, mulheres casadas que, vocês sabem tudo, vocês que acompanham o material. Então minha posição, eu acho que eu consigo manter o meu casamento hoje, por causa do país que eu vivo, e da cultura que nós vivemos, porque tanto eu quanto a minha esposa, nós somos boomers, nós somos pessoas antigas, criados no modelo antigo. Sim. E agora é com você, Vitor. Não, aí, como se diz, né? Acho que nós já até extrapolamos um pouquinho aí do que você estava proposto a fazer. Assim, ficou muito... É mesmo. Ficou muito bem exposto aí tudo que você falou. Eu só tenho a agradecer, assim, pra mim, eu acho falas como a sua muito boas, porque é algo, por exemplo, o que tu tá contando aqui é uma vida que possivelmente eu nunca vou viver, porque eu tive o tempo que quando eu era religioso, que eu almejei o casamento, mas não, no passado eu dizia que eu não tive sorte, né? No passado eu dizia, eu não tive sorte, eu não consegui arrumar uma mulher boa para casar. Aí depois que eu já estava consciente de não querer isso, aí surgiram, e especialmente depois que eu estou trabalhando num serviço que me paga um pouquinho melhor, vieram muitas mães solteiras me querendo, mas eu não as quis. Então assim, isso aí que você viveu, né, de ter se casado, vivido uma vida a dois, ter tido filhos, para mim, assim, quando eu olho para a minha vida, eu vejo isso aí totalmente. Não existe nenhuma possibilidade mais. Até porque eu tenho medo, assim, sabe? Eu tenho muito medo por tudo que a gente passa aqui. No seu caso, pelo menos uma coisa, eu me senti mais tranquilo, assim, de saber que você está num lugar que você, mesmo sendo casado, você não corre tantos riscos. Porque aqui é complicado, viu? Complicado. Se você tivesse aqui no Brasil, eu acredito, morando aqui no Brasil, com certeza, vivendo no relacionamento que você tem, você não se sentiria tão seguro como você se sente. E assim, eu acho que a parte principal aí, assim, para mim que foi maravilhosa, foi quando você foi... Eu achei, assim, um comentário justo. Esse comentário que você fez, eu assino embaixo. Quando você disse assim, que lá na sua época, por exemplo, em 2007, que foi o ano que você se casou,
Não tinha, a gente não tinha essas informações. Eu, em 2007, eu estava no último ano da minha graduação, em licenciatura. Eu Sim. estava eu tava na época ainda na igreja e se vamos supor, se diferente do que aconteceu com você, que você encontrou uma moça, se eu também tivesse encontrado uma moça que tivesse topado, possivelmente eu teria me casado. Teria casado, tinha namorado aí um É, ano, 2 anos e teria me casado, né? Eu em 2008, eu com 24 anos, eu namorei 6 meses uma jovem da Igreja Batista, que eu já tava, todo mundo tava sim. achando assim que ia dar casamento, né? Mas depois ela terminou comigo, não me quis. Então, aí, só finalizando assim, o que eu falei que o pensamento lá atrás era de que eu não tive sorte, hoje eu falo que eu tive sorte. Hoje eu falo que eu tive muita sorte, porque eu poderia ter tido muito mais problemas. Eu já não, eu te falo assim, como você segue o meu canal, pense o seguinte, uma série de problemas que eu enfrento nos ambientes de trabalho com mulheres. Eu tenho uma mãe, eu lhe agradeço imensamente, assim, você ter aceitado aí o meu convite, ter estado aqui, e já te digo, assim, nós vamos marcar mais um dia, porque ainda tem a continuação aí da nossa pauta, né? E eu já até anotei Isso- aqui algumas coisas aí. Essa aqui da irmã chegada em Zé Droguinha, eu quero ouvir esse relato no nosso Rapaz, próximo encontro. E, rapaz, é duro. assim, aos que nos ouviram aqui, eu agradeço a atenção de todos. E você aí pode fazer também suas considerações finais para poder a gente encerrar aqui. Pessoal, eu já quero agradecer primeiramente ao Vitor. É uma pessoa que eu acompanho já há 2 anos praticamente, né? Desde praticamente o começo de 2019, foi quando eu conheci. Eu agradeço ao Vitor, porque, amigos, ele disponibiliza do tempo dele, ele disponibiliza de tanta coisa para estar oferecendo material. É somente o exemplo da vida dele. Ele nos oferece isso de graça. Eu não tive na minha época. Tá? Se eu tivesse essas informações que vocês têm hoje, teria me trazido as respostas de questões que eu tinha. Que meu pai, como boomer, ele nunca me diria, entendeu? A cabeça do meu pai boomer era pegar todo mundo, era sair comendo todo mundo, entendeu? E hoje nós já temos uma visão diferente. O macho daquela época era quem saía pegando todo mundo. E faltou na minha vida. Nós temos muitos exemplos por aí e o Vitor é só um. E eu agradeço muito a ele por ter me aberto essa oportunidade. Eu sou um casadinho, mas de alguma maneira eu gostaria de contribuir mais com esse mundo, o universo masculinista, porque às vezes se nós conseguirmos alcançar um jovem, já é vitória, porque na minha época que eu precisava ter ouvido alguma coisa sobre isso, eu não tive. E continuem ouvindo. Nós temos outras pessoas que estão ao redor, que, por exemplo, nós temos o Lorde Conselheiro, que eu conheci também através do Vitor, e eu tive muito crescimento através dos comentários de vocês abaixo. Pessoal, se é com respeito, se é com sinceridade, coloca seu comentário aí abaixo. O Vitor vai estar acompanhando, e nós, como ouvintes, porque eu sou ouvinte do Vitor, eu sou seguidor, eu acompanho também muita coisa. Se não tem ofensa, se não é palhaçada, todo mundo vai se beneficiar. Às vezes o meu exemplo, para a maioria não sirva, mas se alcançar o coração de um jovem, já vai ser muito válido. Busque o seu desenvolvimento pessoal, busque uma maneira de evoluir. Eu tracei alguns projetos que são anuais. Todo final de ano você faz assim aquele plano, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou viajar para o exterior. Não, faça algo mais amplo, algo que seja mais alcançado, mais verdadeiro para a sua vida. E não precisa ser durante um ano. Você faz ao longo da sua vida. Todo dia eu estou aprendendo, todos os dias eu estou melhorando. E hoje foi uma oportunidade que eu tive de contribuir com vocês. Ao Vitor, eu desejo muita sorte na vida dele, na caminhada dele. Aos ouvintes, eu desejo muita sorte, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu não consigo deixar de falar de Deus, porque o Vitor, ele se diz ateu, mas eu ainda sou cristão. Eu não consigo mais congregar dentro de uma igreja, mas eu me assumo cristão.
Eu peço que Deus abençoe vocês, que Deus dê força na caminhada de vocês, ilumine os passos de vocês. E no demais eu agradeço. E se Vitor me der realmente uma oportunidade de contribuir mais, eu gostaria de estar participando outras vezes. Muito obrigado por tudo aí, pessoal. Pois tá bom. Tchau, tchau aí, meu amigo. A gente fica no contato, viu? Um abraço. Tchau, tchau.